pela cruz me chamou gentilmente. Estamos ali, essa pergunta: depois de evangelizar, o que devemos fazer? E assim que eu li o título, né, que é uma pergunta, imediatamente você já começa a formular as suas respostas, né, antes de ler o material do livro, né? Então, de cara, eu disse: depois de evangelizar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que discipular, eu tenho que incluir na igreja. E qual foi a minha surpresa quando eu abri o material do livro? O pastor Mark Dever considerou uma coisa que eu não considerei, e que, já fazendo o gancho com o que foi dito ontem, nem toda evangelização vai resultar em conversão. Eu estava partindo de um pressuposto equivocado. Eu estava partindo do pressuposto de, depois de evangelizar e se converter, o que devo fazer? Só que não é essa a pergunta do livro. E nós vimos ontem que evangelizar não significa, né, números de conversões. Você pregar o evangelho, Deus vai fazer a obra, entregue a Ele, né? Então, o interessante desse capítulo é isso. O pastor Mark Dever considerou, e óbvio isso, né, as respostas negativas à sua evangelização, porque há algumas respostas negativas, né? Se você abrir comigo na parábola do semeador, Mateus capítulo 13, a base bíblica para isso. Pode até colocar isso, você é um cara esperto. Depois vamos ler a parábola do semeador? Relembrar? Mateus capítulo 13. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, sentou-se à beira-mar. Reuniu ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E Jesus, alguns versículos à frente, explica a parábola, versículo 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino, está sendo evangelizado, a mensagem do reino, o evangelho, e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Portanto, Jesus está considerando o fato de que as sementes vão ter destinos diferentes. A semente é a mensagem do reino. Nós não podemos garantir que todas elas vão germinar e dar uma boa colheita, né? Para isso eu tenho um videozinho, né, muito pequenininho, que ilustra, né, um pouco o que são esses solos, e na verdade vai até um pouquinho além, né? Ele mostra a partir do solo que a semente germinou, o que acontece, né? É um vídeo dos vasos aí. Você tem como colocar, Marcos, pra gente? É bem curtinho, 2 minutos e pouco. Opa, soltou a imagem. Esses vídeos vocês podem ver no YouTube, tá? É fácil de achar. Vamos lá, fotos, fácil.
Muito bem. Então vocês viram aí, né, os solos representados, né? A semente sufocada pelas preocupações dessa vida, aquela bola de boliche, o solo endurecido, aquela semente rasa, né? E por fim a semente que prospera, mas ela está crescendo. Né? Nós estamos sempre em crescimento, né? Você vê que não é uma árvore pronta, né? A legenda não dá pronta e acabada, perfeita. Não, estamos crescendo. Mas também há ali umas outras coisas interessantes que tem a ver com o tema de hoje, né? Vocês viram ali uma planta que parece uma árvore de Natal, né? Que é aquele botou ali embaixo, falsa. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso aqui, né? Então há respostas negativas na evangelização. Há respostas negativas. Há pessoas que não vão, pelo menos naquele momento, responder positivamente ao seu apelo, a não ser que você tenha um zagueiro do seu lado, né? Que tem um poder de convencimento. Mas vimos ontem que não é pela força, né? Não é pela violência, não é pela força. Então, quais são as respostas negativas que o pastor Mark elenca para nós? Pode projetar, Mateus, um slide que tem um ponto de exclamação. Vamos voltar ali agora. Eu vou colocando aqui para vocês, né? Primeira resposta: sou ou estou indeciso. A pessoa está em cima do muro, está indecisa. Segunda resposta negativa é: vou esperar. Ou seja, o apelo da urgência não é com ela. Eu vou esperar, vou ponderar, vou pensar no assunto. A terceira resposta negativa é: agora não. Agora não. Ponderei, pensei, mas agora não quero. E por fim, a resposta mais dramática, né? Essa que ninguém quer ouvir: não, nunca, isso não é para mim, não quero isso, não quero mudar de vida, não vou mudar de vida. Conseguiu? Aí estão as nossas respostas, todas elas negativas, pelo fato de não serem um sim entusiasmado. Sim, eu quero esse Jesus que você segue, né? Então, estou indeciso, vou esperar, agora não, nunca. Pode passar o próximo, Mateus? Destaco aí da página 113, né? Se as pessoas nos dizem que não podem decidir, não podemos forçá-las. Parênteses, salvo se você tiver um zagueiro, né? Não podemos forçá-las a fazer isso, mas ao mesmo tempo não devemos confortá-las em sua indecisão. Isso é importantíssimo. Você está sendo desonesto se não disser que aquela decisão é uma decisão importante e urgente. Então não devemos confortá-las em sua indecisão, como se Deus reconhecesse a validade de um tipo de estado espiritual intermediário. Na rebelião da humanidade para com Deus, não há neutralidade. Ou você está com Cristo, ou você não é de Cristo. Não existe um meio. Deus não olha assim para uma turma de indecisos e que ele vai pensar. Não existe purgatório, né? Não existe isso. Então o pastor Débora aqui está sendo honesto. Olha, você não pode forçar, você sabe disso. Você não pode fazer o que o Gene Peterson fez, né? Com o coleguinha de turma dele, que não pode derrubar a pessoa no chão, começar a esmurrá-la e lembrar que você é crente. E você aceita Jesus? Claro, o cara quer parar de apanhar, né? Então, se for preciso, né, aceitar o evangelho para parar de apanhar, ele vai fazê-lo, mas não é esse o ideal, né? Mas você não deve confortar a pessoa, né? Dizer, tudo bem, poxa, Deus está te entendendo. Não. Você deve ser claro e honesto. Olha, não existe neutralidade no mundo espiritual. Ou você está com Cristo, ou você está sem Ele. Ou você é salvo, ou você é perdido. Não existe um meio termo. Não existe coluna do meio. E essa indiferença para com as coisas de Deus, né? Foi como nós mencionamos, né? A pessoa às vezes até compreende que Deus existe, até aceita alguns dogmas do cristianismo, mas isso não faz diferença. Ela está tão envolvida com as coisas do mundo, tão envolvida
com a sua rotina, que ela não tem tempo para Deus. Então Deus, pode esperar aí do lado. Jesus contou algo semelhante, comparou, né, essa urgência da mensagem a algo que aconteceu muito tempo antes dele. Quer ver? Abra comigo em Mateus 24. Mateus 24, versos 38 e 39. E eu vou pedir um voluntário para ler para nós. Mateus 24, 38 e 39. Quem pode ler? Alto Pedrão, vamos lá. Nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vida do Filho do Homem. Muito bem. Vocês lembram da narrativa de Gênesis sobre o dilúvio? O que diz lá? Que Deus olhou para a humanidade e viu uma maldade no coração do homem. Ou seja, viu uma humanidade pecadora até a raiz do cabelo. Mas o que Jesus está falando aqui? Na época de Noé, as pessoas, o que elas faziam? Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Olha, pergunta a você: comer, beber e casar são pecados em si mesmos? São coisas malignas? Você está comendo, expulsa esse demônio da comilança. Comer, beber e casar são coisas absolutamente normais, né? São boas, inclusive. Deus nos deu alimento, Deus nos deu bebida, Deus, né, ordenou o casamento. O que Jesus estava dizendo aqui então? Que as pessoas estavam tão indiferentes para com Deus e tão envolvidas com a sua vida rotineira, comendo, bebendo, se casando, e não, Deus espera, né? Passavam pela arca de Noé assim: ô Noé, tudo bom? Né? E Noé lá construindo a arca, né? E nada de chuva, e demorou um tempão. Aí passava assim: ô seu Noé, velhinho doido, né? Construiu uma arca aqui, no meio do nada. E o pessoal continua vivendo sua vida de indiferença, né? Como se a indecisão fosse uma virtude. Até que um dia, o que aconteceu? Fechou o tempo, não é verdade? Literalmente. Fechou o tempo e a água desceu. E aí, meu amigo, quem quis correr pro velhinho doido? Noé, socorre! Ô Noé! Já era. Já tinha ligado o motor da arca e pum, foi embora. Então é isso que Jesus está dizendo aqui. A indiferença é terrível. A indiferença pode conduzir pessoas à perdição. Há um personagem da história da igreja muito conhecido, todos vão lembrar, que está registrado, né, nas suas memórias, na chamada de Confissões, um momento de indecisão da vida dele, que tem até um quê de engraçado, né? Quer ver? Projeta aí a oração de Agostinho: dai-me castidade e continência, mas não agora, Senhor. Deixa eu aproveitar mais um pouquinho, né? Para quem conhece um pouquinho a vida de Agostinho de Hipona, sabe que ele não teve lá uma vida, né, muito certinha no que se refere à sua castidade, né? Era juntado ali, né, com uma concubina, né? E ele parece que tinha uma noção do divino, né? Do que Deus estava ali, olhando para ele, né? E pesando ali, em cima da cabeça dele, né? A espada estava ali: Senhor, dai-me castidade e continência. Agora não, só mais um pouquinho, só até amanhã. Aí amanhã, Senhor, dá para ir até o final de semana, né? Não dá, isso é perigoso. Porém, depois de convertido, né? Como é que ele orou? Concede-me o que ordenas e ordenas o que tu quiseres. O que Deus mandar ele fazer, ele vai aceitar. Agora, Senhor, concede-me capacitação, concede-me aquilo que tu ordenas. Se tu me ordenas santidade, Senhor, concede-me santidade. Ordena o que tu quiseres, mas concede-me isso. E Deus dá. O que Deus pede de nós, Deus dá. Deus, ele pede e ele capacita para que nós então estejamos o seguindo, né? São essas duas famosas orações de Agostinho. Então Agostinho não tinha muita noção de urgência,
né, da urgência da sua decisão. Estava indiferente para com Deus. Agora não, mais um pouquinho, mais um fim de semana, mais um carnaval e um dia o tempo fecha, o dilúvio vem, o juízo chega. Então a mensagem é urgente. Pode passar o próximo? Na página 115, o pastor Dever coloca outra frase lapidar, né? Há somente duas opções. E cada um de nós vive neste mundo como se apenas um destes dois fossem do Senhor. Ou Deus, ou ego, ou eu. Eugene Peterson tem uma outra frase fantástica, que diz o seguinte, que o homem, ele faz deuses à sua imagem, para que ele continue sendo Deus de si mesmo. Porque os deuses feitos à imagem do homem, são para o homem manipular a sua própria vontade. Então quem é que acaba sendo o Deus dessa história? O próprio homem. Qual foi a tentação lá no Éden? O dia que vocês comerem, vocês serão como Deus. Só que Adão e Eva serem como Deus nunca estava nos planos de Deus. Nunca estava nos planos de Deus que Adão e Eva se igualassem a ele. Eles eram vice-regentes, vice-governadores, mordomos, servos, criaturas, e não deuses. Então, ainda que a pessoa não tenha noção de nada, ela vai se guiar nesse mundo de acordo com um único Deus. Ou é o Senhor, ou é o seu próprio coração. Ou é o Senhor, ou é o seu próprio umbigo. Ou é o Senhor, ou é o seu próprio eu. Ela vai se portar e vai decidir as coisas conforme essas duas opções. A nossa opção, Deus já moveu o nosso coração para que servíssemos ao Senhor, mas também uns aos outros. Então o eu não tem espaço na vida cristã. Para mim, o meu, existe o nosso e existe tudo para ele. Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 15, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A nossa vida não nos pertence mais. Nós somos agora filhos de Deus, servos de Deus, pertencemos ao Senhor. Não vivemos mais para nós mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vivemos para o Senhor e vivemos uns para com os outros também. Essa é a verdadeira comunhão cristã. Essa é a verdadeira vida cristã. Pode prosseguir? Mais uma outra porção do livro. Se você sente que as pessoas não estão realmente atraídas pelo Evangelho, seja claro e depois siga adiante. Mas Marcelo, isso é falta de misericórdia, falta de compaixão. Não, siga adiante. Deus está preparando pessoas em todo lugar. Na outra esquina vai ter uma outra oportunidade. Se você evangelizou, e o que nós falamos ontem que é evangelização? Se você organizou o seu pensamento e transmitiu de maneira clara que existe um Deus santo, que a humanidade está debaixo da ira desse Deus, mas que esse Deus se voltou para nós com misericórdia, enviando o seu próprio Filho, que se fez homem, para morrer numa cruz em favor em nosso lugar, pelo perdão dos nossos pecados, nos reconciliou com este Deus soberano e santo. E esse Jesus ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, vencendo a morte, vencendo o mal, vencendo o pecado e nos dando salvação e vida eterna. Se você falou isso, com outras palavras talvez, você evangelizou. E para mim isso é maravilhoso, foi o que nós falamos ontem à noite. Eu não dependo do meu testemunho, que não é lá essas coisas, Eu não dependo do meu poder de argumentação, de convencimento, eu tenho que transmitir essas palavras. Então o que diz o pastor Délia? Seja claro e siga adiante. Continue a orar por elas. Assegure-se de que entendam o que você diz, mas compreenda que você as evangelizou. Quantos acham que isso é confortador e consolador? Não é bom? Eu achei essas palavras, se eu tivesse que selecionar um slide para projetar no meu quarto, seria esse aqui. Seria esse aqui.
né? Porque quando a pessoa não se converte, em lágrimas na sua frente, se jogando aos seus pés, você fica: o que eu fiz de errado? A culpa é minha, né? Eu não usei aquele argumento, lembrei agora daquela palavra, gente. Não tem isso. Tinha um personagem antigo de um quadro de humor, né, que tinha esse negócio, né? Ele dava a resposta muito tempo depois. Então ele está na rua, está assim, soltava uma resposta. Por que é isso? Não, é que eu me lembrei que fulano disse isso assim, assim, agora eu tenho uma resposta para ele, agora está aqui na ponta da língua. Sim, só que o tempo já passou, acabou. A gente não deve ter esse sentimento, né? Puxa vida, podia ter falado essa frase de efeito, né? Aquela frase que eu li naquele livro. Não. Se você evangelizou, pregou o evangelho puro e simples, você não viu reação nenhuma, descanse, siga adiante. Ore. Quem é que converte? Quem é que salva? Quem é que dá o crescimento? É Deus, é o Espírito Santo, não é você. Não são os seus punhos, não é a sua lábia, não é o seu charme. Não, compreenda que você as evangelizou. Amém? Isso é importantíssimo. Agora, o pastor Dever considera respostas negativas, mas também as respostas positivas. Só que aqui eu tive outra surpresa com ele. Que a resposta positiva que ele coloca aqui não é só o sim, mas ele qualifica o sim verdadeiro. Porque tem aquele sim que é igual a plantinha que a gente mostrou, que é uma árvore de Natal, né? Qual foi a legenda ali? Qual foi o que ele escreveu no papel? Falsa. Tinha cara de árvore, tamanho de árvore, mas quando você chegava perto, opa, tem purpurina, plástico, aramezinho. Isso não é árvore, isso é falso, né? Então o pastor Dever, pode mostrar o outro, considera o sim falso e o sim verdadeiro, né? Aquele sim que é o sim genuíno. E a pergunta, responda, não vou responder. Como é que a gente sabe quando ele é proferido, ou seja, quando sai da boca da pessoa o sim, quando é que a gente sabe que é um sim verdadeiro e um sim falso? Alguém tem ideia? Você evangelizou e fez a pergunta: você quer receber esse Jesus? A pessoa: sim. Como é que você sabe naquela hora se o sim é falso ou verdadeiro? Resposta: não sabe. A resposta é: você não sabe. Qual foi a árvore do final do vídeo, né, que apareceu como uma mensagem? O que estava escrito na legenda? Crescendo. Né? Jesus diz que a semente vai crescer e vai dar fruto. Né? Então o que vai mostrar se um sim foi verdadeiro ou falso? Os frutos de arrependimento. A árvore boa vai produzir bons frutos. Então o tempo vai mostrar, né? E é claro, gente, cada um vai ter um tempo, né? Eu levei muito tempo para compreender certas coisas. Eu levei muito tempo de caminhada cristã para compreender que eu estava sendo envenenado pelo orgulho, por exemplo, pela soberba. É uma confissão que eu estou fazendo a vocês. Levei muito tempo para isso. Eu levei um tempo para entender a vocação primeira que Deus me deu de ser pai e marido. Só no segundo filho é que parece que a ficha caiu. Gente, isso é uma vocação. Deus me fez um pai. Não, Paul Washer tem uma historinha que fala isso. Perguntaram para ele: o que você faz? Aí ele virou a pessoa: eu sou pai. Não, você não entendeu? O que você faz? Ah, eu sou marido. O cara já está perdendo a paciência, né? Eu estou perguntando o que você faz. Ah, de vez em quando eu prego. O que ele estava respondendo? Deus o chamou, né, a vocação dele é ser um sacerdote do seu lar, é ser pai, é ser marido, é cuidar da sua casa, né? Mas também ele foi chamado para pregar. Mas veja como ele colocou as coisas, né, de maneira bastante provocativa, né, provocando ali o diálogo. Então, gente, às vezes a gente leva muito tempo para compreender certas coisas. Aí você tem aquele irmãozinho e fala: puxa vida, esse sujeito não está aprendendo nada, né? E quando você menos espera, a ficha cai. Deus começa, né, a fazer aparecer as mudinhas do primeiro fruto, a florzinha, né, e o fruto começa a crescer. E você tem a certeza ali: olha,
Jesus entrou na vida dessa pessoa. Ela está crescendo, ela está produzindo fruto. Ninguém vai se transformar numa árvore frondosa, linda, maravilhosa, cheia de frutos saborosos do dia para a noite. Não vai. O que o apóstolo Paulo diz aos Filipenses? Olha, quanto ao ser perfeito, quanto à perfeição, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Eu estou indo, eu estou crescendo, eu estou indo adiante. Tem alguém perfeito aqui nessa sala? Diga, você é perfeito? Então você tem que ensinar. Não é. Graças a Deus, pastor, agora temos muito que trabalhar. O Espírito Santo tem muito o que fazer em nossas vidas. Graças a Deus por isso. Só o tempo o dirá. Pode passar outro, Mateus? Pois bem, considerando então agora, lembra-se que no início eu falei que ao ler a pergunta do capítulo, eu disse, tem que discipular, tem que inserir na igreja? Sim, isso é feito a partir do sim genuíno, do sim verdadeiro. Você começar a ver ali os primeiros indícios de fruto, de arrependimento genuíno, de fé naquele coração. E aí sim, a igreja tem que acolher essa pessoa. Não há vida cristã sem igreja. Não há vida cristã fora da comunhão dos santos. Portanto, a partir do momento que você evangelizou, a pessoa ouviu a mensagem, Deus operou no coração dela, a semente está crescendo, a igreja tem que entrar como essa comunidade adoradora, como essa comunidade de fé. Não é um lugar onde todo mundo está de bem com a vida e se ama assim, que lindinho. Não há falsidade no nosso meio. Amor não é algo que você sente, amor é algo que você faz. Então você vai ter que aturar aquele irmãozinho, aquela irmãzinha difícil. Isso faz parte do seu processo de santificação. Somos pedras que se afiam. Você vai ter que me aturar, eu vou ter que aturar vocês, vou ter que suportar vocês vão ter que me suportar, e é dar suporte. Aliás, diga isso para a pessoa que está próxima a você: olha, você vai ter que me aguentar mais um pouquinho, pelo menos no dia de hoje, ainda que aqui tem gente de outras igrejas, só pelo menos no dia de hoje você vai ter que me aguentar mais um pouco. E é nesses dias que a gente descobre o quanto nós somos difíceis e quanto tem outros mais difíceis do que nós, não é verdade? Retiro é bom por isso, as máscaras começam a cair, puxa, irmãozinho, é difícil, mas glória a Deus, ele está junto aqui comigo. Então a igreja é importante. O que a igreja deve fazer então? Olha que isso tem a ver com uma pergunta de ontem no pequeno grupo. Então a igreja deve oferecer-lhes todos os privilégios, mas também todas as responsabilidades da família cristã. Devem ser batizados, a iniciação correta, devem participar da ceia do Senhor, esta renovação do batismo, trazer à memória novamente o sacrifício de Cristo e a esperança da sua segunda vinda, celebrando com os elementos, pão e cálice. Precisam receber orientação e conselhos, amor e apoio, cuidado e ensino. As sociedades internas, de irmãs, de irmãos, de juventude, escola bíblica dominical, dando instrução, frequência aos cultos, visitação, colar com uma pessoa. Eu aprendi com o bispo Walter: você quer crescer na fé, você quer entender o que é servir a Cristo, colhe com o seu líder e sirva ao seu líder. Colhe nele e sirvam, você vai aprender, você vai crescer na fé. Então você cresce nisso, com serviço, com apoio. As boas, e essa frase também é linda, muito perspicaz em poucas palavras ele resume muito bem o que é essa mensagem. As boas novas não são apenas a respeito de comutar, ou seja, comutação é uma troca, de condenação para a absolvição. Então as boas novas não é apenas que não há mais condenação para os que estão em Cristo. É uma sentença, você tem agora a sentença favorável. Amém, estou livre, Deus me justifica em Cristo. Mas não é apenas a respeito de comutar uma sentença eterna, mas também de começar um relacionamento eterno. Relacionamento eterno. Na eternidade nós continuaremos a nos relacionar. Portanto, a gente tem que aprender essa linguagem, aonde? Aqui.
A expressão, o que há de mais próximo do céu na terra é quando a igreja se reúne. É quando a igreja se reúne. É o grande ensaio. Você tem louvor, você tem a presença de Deus, né? Você tem a comunhão dos santos. Então nós estamos treinando para a eternidade. Então, nós estamos começando um relacionamento que vai durar por toda a eternidade. Já mencionei aqui o texto de Hebreus, capítulo 10, verso 25. Não deixem de se congregar. Não deixem de se congregar. A igreja é algo importantíssimo. A igreja é fruto do sacrifício e do amor de Jesus Cristo. Ele se entregou pela igreja. Ele intercedeu lá em João 17, não apenas pelos seus discípulos, mas por aqueles que crerão por meio da mensagem deles. Ou seja, a igreja é muito maior do que a gente pensa. A igreja é muito maior do que a gente pensa, né? A igreja é fruto do amor sacrificial de Jesus Cristo. Eu quero terminar com um último videozinho, que é uma provocação sobre a igreja, sobre a missão da igreja, sobre a evangelização da igreja, que é o que é discipulado, né? Também um videozinho curto, né? Só com legendinhas. O Luan que deu essa sugestão, vamos botar isso aí só para servir para a nossa provocação. É uma boa provocação, né? Bom, não quer dizer que a gente vai parar de vender bolo, de ter cantina, né? Construir prédio, a gente acabou de orar por plantação de igreja, tem um local para as pessoas se reunirem. Mas vocês entenderam a mensagem, né? A gente costuma interpretar, às vezes, levando as coisas sempre para o outro extremo, né? Temos que acabar com os prédios. Não, igreja é gente, sim, mas a igreja visível, né? A igreja que tem um local de reunião, isso é importante, tá entendendo? Lembro o bispo Walter falando numa reunião lá na Vida Nova: o caráter tem endereço, né? Então você reconhece, né? Fala igreja hoje, você lembra de endereço, tem endereço. O livro de Atos não tinha. Então a gente tem. Ótimo, maravilha. Eu amo ir para a igreja. A minha igreja, me refiro ao prédio, aquele lugar bonito, agradável, ar-condicionado ligado, introdutores simpáticos, cafezinho na porta. É uma bênção isso. É uma bênção isso. Que eu pudesse construir mais um monte iguais àquela. Maravilha. E vender muito bolo, porque a Fátima faz um bolo ótimo, a Cleide faz um bolo ótimo, você deve fazer um bolo maravilhoso. Mas sem perder o foco, né? Isso que o vídeo está provocando, né? De você fazer discípulos, semear a palavra,
né? Se doar mais, ministério de misericórdia, alcançar perdidos, libertar os cativos. Foi assim que Jesus se apresentou na sua missão. Eu vim para pregar boas novas, né, aos cativos, libertação aos encarcerados, boas novas aos pobres. Então tudo isso faz parte, deve fazer parte do nosso processo de evangelização e de discipulado. Amém?